Ah, mas eu mando o vetor ou eu mando uma imagem? Precisa mesmo mandar o vetor? E tem diferença mesmo um para o outro? Tem sim! E é essa diferença que vai dar toda a qualidade final para o seu material. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, eu sou a Camila, essa aqui é a Matrina e você seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, eu sempre recebo essa pergunta a respeito do vetor do logotipo, se é mesmo necessário, para que ele serve. Muitas vezes eu vou fazer um cartão de visita e eu peço para o meu cliente mandar para mim o logo e ele me manda uma imagem e eu fico assim... E por que isso acontece? Geralmente acontece porque ou a pessoa nem sabe o que é vetor, ou não sabe qual que é a diferença entre o vetor e a imagem, ou qualquer outro tipo de arquivo, ou às vezes ela nem tem o vetor. Às vezes, quem fez para ela o logotipo não entregou o arquivo em vetor. Então, a pessoa nem tem, não sabe como me passar, às vezes não sabe identificar qual o arquivo que é o vetor. Então, hoje eu quero te explicar certinho o que é o vetor, para que ele serve, qual que é a diferença entre ele e uma imagem para você ficar craque no assunto. Bom, então, o que é o vetor? O vetor, se você pesquisar lá no Google, ele diz basicamente assim, que o vetor é algum desenho, algum elemento geométrico por segmento de linhas. Tá, mas o que isso quer dizer realmente? Vamos entender que o vetor, ele é uma ilustração e essa ilustração ela é criada dentro de um software de vetor, ou seja, é um tipo de arquivo específico desse software que faz o arquivo vetor. Hoje em dia, os mais conhecidos softwares que fazem esse tipo de arquivo são o Illustrator, que ele é um software da Adobe, e o CorelDRAW. Esses dois trabalham com arquivos em vetor, então tudo que você fizer dentro desse software, ele vai ser vetor. Tá, mas como eu vou saber qual arquivo que é o vetor, qual que não é? Sabe quando você faz um documento no Word? E aí quando você termina o documento, ele fica lá, nome do documento.doc. Sabe? Isso significa que esse arquivo que você criou é um arquivo em Word. Ele foi criado dentro do software lá da Microsoft Word, tá? Então, quando nós fazemos alguma ilustração lá nesses dois softwares que eu falei, por exemplo, no Illustrator, ele vai terminar assim, nome do arquivo, .ai, que é a sigla do Illustrator. Se for do CorelDRAW, nome do arquivo, .cdr, que é a sigla do CorelDRAW. Tá, mas existe só esses? Não, existem outros softwares que também trabalham com isso e existe uma sigla específica que ela você consegue trabalhar tanto no Illustrator quanto no Corel. Essa sigla se chama EPS. Então, mais uma vez, vai ser nome do arquivo .eps. Esse EPS, ele faz com que você consiga abrir o mesmo arquivo em qualquer um dos dois softwares. Tá, mas e o PDF? O PDF também vale. Porém, existem tipos de PDF. Quando você está lá no software de criação, fazendo o seu arquivo, quando você for finalizar, você escolhe o tipo de PDF para você conseguir fazer esse PDF aberto, que é assim que é chamado. Quando nós fazemos um PDF, geralmente ele vem como imagens para você. Então, se você abre esse arquivo em imagem lá no Illustrator ou no CorelDRAW, você vai abrir também imagens e você não consegue mexer em nada. Agora, se você fizer o PDF especificando que ele tem que ser aberto, você consegue sim mexer dentro desses softwares. Beleza, mas agora, e o que é a imagem? Para simplificar para você, imagens são pequenos pixels de cor. Cada uma dessas coisinhas juntas formam ali uma imagem. E nós temos alguns tipos de imagem. As mais comuns são JPEG e PNG. Para explicar rapidinho, o JPEG ele sempre tem um fundo na sua imagem. Ela sempre vai ter tanto o próprio fundo ali da sua foto, ou fundo em branco, em preto, enfim, ele sempre terá um fundo. A imagem em PNG não, ela sempre terá um fundo totalmente transparente. Geralmente é esse usado para logotipo, quando você quer aplicar em cima de alguma outra imagem, a gente usa essa sem o fundo atrás, com o fundinho transparente. E como que a gente identifica cada uma dessas duas imagens? Igualzinho dos arquivos que eu te falei. Então vai ficar nome da sua imagem, .jpeg, ou nome da sua imagem, .png. Mas e agora? Qual que é a diferença entre vetor e imagem?
Pois bem, eu vou te mostrar isso na prática agora. Bora para a tela. Pois bem, aqui nós temos os dois arquivos. Temos o vetor e temos a imagem. O que eu falei para vocês? O vetor, ele é uma ilustração feita aqui dentro do software. O que eu estou usando é o Illustrator da Adobe. Qual que é a diferença, então? O vetor, ele vai ter sempre a mesma qualidade se você aumentar ou se você diminuir. Ele sempre mantém exatamente os mesmos pontinhos e as mesmas qualidades. E eu vou mostrar isso para você. Esse daqui de cima é o meu vetor e essa daqui é a minha imagem. Eu vou aumentar um pouquinho, dar um zoom em cima do vetor para você ver exatamente como ele fica. Eu posso vir aproximando sempre nele e ele vai sempre manter a mesma qualidade. Tá vendo? Olha quando eu clico nele para poder editar. Olha como ele fica. Eu tenho esses pontos e esses pontos eu consigo mexer o jeito que eu quiser na minha ilustração. Isso vale tanto para ilustração quanto para textos, enfim, qualquer coisa que você criar aqui dentro desse software, ele vai ter esses pontinhos para você poder mexer e editar e fazer o que você bem entender com o seu arquivo. Agora, presta atenção quando vamos para a imagem. Aqui temos nossa imagem. Se eu dou um zoom nela, olha o que aparece pra gente. Os pequenos pixels que eu falei para vocês. Cada um deles na sua própria corzinha vai se juntando e formando então a imagem. A imagem eu não consigo editar ela de jeito nenhum. A única coisa que eu posso fazer é acabar achatando a imagem e mexendo nela dessa forma, mas isso não se pode fazer, inclusive. Sempre que formos mexer no tamanho da imagem, ele precisa ser proporcional. Vamos sempre mexer com esses 4 pontinhos da lateral. Então, você aumenta e diminui ela de forma proporcional, tá? Fica a dica. Mas então, qual que é o problema de eu usar uma imagem? O que tem que, se a gente aumentar um pouquinho ela, vai aparecer o pixel? Qual que é o problema? O problema é que depende do material que você vai fazer. Vamos supor que a sua imagem é uma imagem pequena. Quando você vai criar uma imagem, qualquer uma que seja, ela tem um tamanho, exatamente uma medida para cada uma delas. Então, se você cria uma imagem um pouco pequena demais, vamos supor que você quer fazer um banner, uma fachada, algo bem grande, que você precisa da sua imagem bem grande. Quando você dá uma imagem para a pessoa trabalhar, toda vez que ela for esticar demais essa imagem, vai aparecer esses pequenos pixels que eu falei. E numa grande escala, o pixel vai ficar bem grande, vai ficar um belo de um quadradinho grande ali no seu material. E isso pode acabar estragando a qualidade final do seu material. Da mesma forma que se você tem uma imagem grande e você quer fazer algo pequeno, por exemplo, você quer fazer um cartãozinho de visita, ou você quer fazer um bordado ali numa peça, se você manda esse logo grande, pequenininho, a hora que a pessoa for reduzir, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Você perde totalmente a qualidade ali do seu arquivo. Por isso que o vetor é tão importante. O vetor, ele tem essa flexibilidade que você consegue trabalhar muito melhor o seu arquivo para fazer qualquer tipo de material. Independente do que você for fazer, você faz tudo com o vetor. Pessoal, deu para entender? O vetor é super importante e vale muito a pena você contratar alguém que saiba fazer o seu logotipo dentro de um software de vetor. Ele vai servir tanto para você mesmo usar, para você mandar para algum cliente, algum parceiro seu, para você mandar para fornecedores para fazer os seus materiais. Ele com certeza vai ser super útil aí na sua vida. E inclusive vai fazer falta se você não tiver o vetor. Bom, era isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau! Fim de vídeo. Ai, ai.